Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades para você, né? A gente conseguiu apurar informação, né? Nós fomos atrás aí de informações sobre possível saída de Freitas. É, isso mesmo, né? A gente sabe que Freitas já interessou o Bolonha e teve uma proposta que o Fluminense recusou, e a pergunta é, será que no meio do ano o Freitas pode deixar o Fluminense? Meu amigo, a gente conseguiu informações importantes. O nosso querido Thiago Manolo, diretamente da Itália. Brincadeira, ele não foi pra Itália, mas a gente conseguiu apurar com amigos jornalistas de lá também. Vem comigo que eu te conto tudo aqui nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça e esse like é especial porque hoje é dia do meu aniversário, tá? Arrebenta no like. Eu espero que, pelo amor de Deus, esse vídeo, assim... Ah, Thiago, eu quero te dar... cada like nesse vídeo é um parabéns pra mim, tá? Então, por favor, se você quiser me parabenizar, só clicar no like, não precisa nem escrever nada, mas muito obrigado aí. Hoje é dia do meu aniversário, tá? Dia 29 de abril, alguns já devem saber disso, é claro que você não tem obrigação. Então, por favor, me dê esse presente clicando no gostei, compartilhando esse vídeo aí, tá? Ajudando o nosso trabalho a continuar crescendo, a falar desse maravilhoso Fluminense. E pra mim, o melhor presente de todos é você estar aqui. Você clicou nesse vídeo pra acompanhar o time que a gente tanto ama, né? Galera, antes da gente falar sobre o Freitas, eu queria muito dizer, já tinha um tempo que eu não falava do meu amigo aqui, né? José Ilan, né? José Ilan, um amigo especial que eu tenho, uma pessoa que eu amo muito. Ele tá com opinião igual a mim em relação ao Cebolinha, tá? Nosso querido Ilan aprovaria, pelo que eu entendi, vamos dar uma lida aqui, né? O Ilan falou que o Cebolinha escolhe onde vai jogar no ataque do Fluminense. Cara, e assim, eu já falei isso aqui pra vocês. Eu acho que a qualidade que tem o Everton Cebolinha, ele é titular na maioria dos times, né, do Brasil. Ele é muito bom, muito qualificado. E o ataque do Fluminense tem pendências, né, pessoal? Tem pendências, né? Então, assim, eu acho que é útil e agradável. Mas dando uma olhada rapidinho no que o meu amigo fala aqui, são textos muito, muito grandes, né? Ele fala bastante lá de placa, né? Ou lá no Placar, né? Que é o programa, né, que ele participa, e ele vai falar que hoje no Fluminense atual, o Cebolinha é titular do Fluminense. Ele é melhor que Serna, ele é melhor do que Canóbio, né? Aqui é muito diferente, né? O Everton Cebolinha é diferente, né? Ele tem características diferentes do Serna, do Canóbio, né? Mas pra mim é melhor. É melhor. É melhor você ter um Everton Cebolinha do que ter Kevin Serna ou Canóbio. E aqui não tô desfazendo os nossos jogadores não, Deus me livre. Torço para que Kevin Serna jogue pra caramba, torço para que o Canóbio jogue pra caramba, mas a gente tá tentando comparar de jogadores em relação ao que ele pode entregar, né? O Everton Cebolinha não entrega talvez a parte defensiva sem a bola que o Canóbio faz, mas também o Everton Cebolinha não fica parado lá na frente não, né? Ele recua, ele marca também, ele ajuda na primeira marcação ali, não como Canóbio, mas sinceramente, eu acho que hoje não tem nenhum atacante que faça o que Canóbio faz em relação à aplicação, correria e tudo mais, né? Isso aí realmente é dele, pronto e acabou. Mas quando a gente fala de jogador que entrega ofensivamente, aí o Everton Cebolinha não deixa sombras de dúvidas que ele é superior tanto a Kevin Serna como a Canóbio, apesar de serem realmente jogadores com características diferentes, né? Ele vai falar também que o Cebolinha escolhe o lugar onde vai jogar no ataque do Fluminense, de um lado ou outro, né? Ele vai falar que para ele, né, teria uma vaga com certeza absoluta, para mim também. E levanta questionamentos que eu acho que todo mundo tem que levantar, né? Como que seria o investimento, quanto que qual o salário do Cebolinha. Eu acho que o salário do Cebolinha é na casa do 1 milhão, tá? E eu acho que, pelo que ele entrega, é por isso aí mesmo, né? Quanto que o Flamengo vai cobrar para liberar ele agora no meio do ano, né? Isso tudo precisa ser colocado no papel, com certeza, tá, pessoal? Então, assim, o Cebolinha iria cobrar luvas por ter direitos federativos entregues ao Fluminense ou qualquer outro clube, é isso aí, né? É claro que a gente precisa ver a questão financeira, né? Para que Everton Cebolinha não custe ao Fluminense o que talvez o Hulk deve custar, né? E eu fiquei sabendo, né? Eu nem sei se eu posso falar isso, mas o nosso repórter Thiago Manolo sobre o Hulk, parece que o salário do Hulk será menor do que aquele que foi oferecido em janeiro, tá? O tempo de contrato deve ser igual, né, até o fim de 27, mas o salário é um pouco menor.
Não foi isso, diretor? Depois a gente comenta aí, nosso querido Thiago Manolo, mas eu acredito que foi isso aí, mesmo que ele comentou comigo, mas a gente ainda tá em apurações, assim, o tempo todo, tem muita coisa pra apurar. Então, assim, fico feliz que o nosso querido José Ilan tenha da mesma opinião que a minha sobre a vinda do Everton Cebolinha. Eu acho que vai ser a grande oportunidade, cara, pra que o Fluminense melhore esse time. Agora, um time com Everton Cebolinha, Savarino e Lúcio Acosta, e lá na frente tu pode botar ainda um Hulk ou um Castilho. Gente, até quem não quer, fica querendo, tá? Tô te falando. Eu vi um inscrito que falou que eu sou bipolar, né? Às vezes eu quero um jogador, às vezes não. E eu acho que todo torcedor é um pouco bipolar, tá? Sendo honesto, né? E querendo ou não, eu sou um apresentador do Hora do Flu, mas, cara, eu sou muito torcedor do Fluminense também. Então, assim, pra mim, eu fico às vezes em cima do muro. Às vezes o lado analítico fala, putz, eu não quero isso não, é caro, talvez buscar um outro nome. Só que o lado torcedor fala, putz, mas se der certo também seria a coisa mais maneira do futebol. Então, assim, é uma batalha que eu tenho aqui na Hora do Flu para não ser um cara totalmente torcedor, mas também para ser um cara responsável no que a gente fala aqui. É difícil, hein? Esse trabalhinho aqui não é fácil, não. Mas eu concordo, eu acho que Hulk me deixa dividido, tá? Eu entendo os dois lados, né? Eu fico dividido, mas confesso que um lado um pouco a mais de querer o Hulk agora, sabe? Assim. Mas vamos ver. E falando sobre o Hulk, o Gabriel Amaral lá do Jornada e do Raiz Tricolor, né? Ele trouxe que falta detalhes burocráticos, né? E ele falou aquilo que eu já tô falando pra vocês, ó. Mó tempão, né? Que Hulk e Fluminense, tudo certo. E já tava certo desde o começo do ano, essa é a verdade. O que falta agora é a questão do Atlético, né? E outra, não se sabe ainda se o Fluminense vai pagar alguma coisa pelo Hulk. Aí começa a ficar um pouco complicado, né? Começa a ficar um pouco complicado, né? Se o Fluminense teria que pagar um valor muito alto para ter o Hulk, isso não faz nem sentido, porque, tipo, ele já não tem para onde ir. Eu vou te falar, antigamente, em janeiro, as cartas poderiam estar na mão do Galo, né? Do Atlético Mineiro. Mas agora as cartas estão na mão do Fluminense, né? Se eu sou o Fluminense, eu Mário Bittencourt, Matheus Montenegro, eu falo, então, Hulk, mas tu só vem se tu conseguir essa liberação aí. Não faz sentido eu pagar nada pro Atlético. Eu vou pagar pra você o seu salário e tudo mais. Talvez deve ter luvas, essas coisas, mas assim, de direitos, né? Mas fora pagar alguma coisa pro Atlético? Não, zero sentido nisso aí. O cara já não tem clima nenhum lá, né? E o Atlético quer aposentar o jogador. Assim, o Fluminense hoje que manda na negociação, na minha opinião, tá? Então, alô Fluminense, alô diretoria, vocês estão com a corda toda, tá? Vocês estão com todas as cartas. É cheque mate do outro lado, só espera. Espera que o Hulk e a sua empresária, advogada, vai ter que resolver isso aí. Até porque quem procurou o Fluminense agora foi o Hulk. Ou você não sabia disso ou ninguém te contou isso? Foi a empresária do Hulk que ligou pro Fluminense. E aí, vocês ainda têm um interesse? Galera, aconteceu muita coisa nos bastidores, tá? Aconteceu reviravoltas e voltas e reviras e viravoltas, tá? Isso aí que a gente, né, que a gente tá apurando aí. Mas se assim for necessário, a gente traz alguma coisa pra você. Mas eu acredito que essa parada do Hulk dessa vez vai rolar. Eu acredito, tá? Eu acredito mesmo. Dá pra bater o martelo? Pá, não dá. Nunca dá. No futebol não dá pra bater martelo. Eu aprendi isso aí, filhinho. Aprendi sofrendo, que não dá pra... Rapaz, gente, eu já tive cada informação de imagens, de foto. Thiago, tá rolando isso aqui agora, nesse exato momento. Olha, isso já pode divulgar. É isso aí. E quando fala o negócio... deu nada. Ixi, você tá maluco. Então, assim, não dá pra cravar. Mas tá muito próximo de acontecer. Até porque o Fluminense, dessa vez, foi o Fluminense que foi procurado, tá? Então é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei mais informações sobre detalhes. É claro que eu acho que a chegada do Hulk, eu falei pra vocês, eu ainda tô falando de Hulk, né? Mas a chegada do Hulk aqui, eu comentei, não, gente, mas pode ser, assim, tem que ver o financeiro, tá? Não dá pra fazer loucuras pelo Hulk também, não. Tem que ser um pouco mais na moral, né? Tem que ser um pouco que seja bom pra todo mundo, pelo amor de Deus, né? Não dá pra fazer loucuras. Tá ouvindo, né, gente? Então, se tiver loucuras financeiras, eu pulo fora, tá? Eu já sou fora em relação a isso aí. Mas vamos lá, gente. Falando um pouquinho sobre fretes, tá? Que é o tema desse vídeo, uma informação que a gente conseguiu apurar pra vocês, nosso querido Thiago Manolo, né? É que o Bolonha segue atento, tá? Né, no mercado sul-americano e mantém o radar no zagueiro Juan Freitas. Então, interesse do Bolonha tem no Freitas, tá bom? A gente entrou em contato com Alessandro Mossini,
né, que também a gente já conversou com eles várias vezes em relação a informações aqui, né, e surgiram novas informações. O que aconteceu? De acordo com o Mossini, o interesse do Bolonha em Freitas permanece vivo, tá? Então, é o que eu falei, o interesse tem. Especialmente diante da provável saída do titular lá, John Lucumi, que é o titular do Bolonha lá, que não chegou num acordo de renovação contratual e vai sair. Então existe uma necessidade de reposição lá de zaga, algo que já deixa a gente aqui, ó. E caramba, eu acho que vai vir mais uma proposta pro Freitas, tá? Só que internamente, Freitas segue muito bem avaliado no departamento do futebol do clube italiano. No entanto, a situação financeira complicou pro Bolonha, tá? Teve um entrave significativo para a negociação. Por quê? A questão financeira agora vai pegar mais. Porque o Bolonha não vai participar das competições da UEFA na temporada 26-27, tá bom? A equipe projeta uma redução considerável das suas receitas, que impacta diretamente no orçamento destinado a contratações. Então, o fato do Bolonha não se classificar para nenhuma competição europeia, nenhuma, né? E isso faz com que os cofres sofram. Com isso, eles não terão, né, condições de vir aqui e oferecer talvez o valor que o Fluminense quer receber. Vale lembrar que eles ofereceram 5 milhões de euros, o Fluminense recusou. Então, assim, eles ofereceram aquilo podendo oferecer aquilo. Agora eles podem oferecer menos. Eu acho que o Fluminense não aceitaria. Mas ainda é um nome que agrada o Bolonha, porém, eu acho que esse negócio aí não vai rolar, tá? Além disso, o momento vivido pelo zagueiro Fluminense também pesa na equação. Titular absoluto em alta no clube carioca, o defensor teve seu valor de mercado elevado, que torna uma eventual negociação mais complexa, tá? Então, apesar do interesse, segue monitorando o Freitas, mas a tendência é que é difícil acontecer do Freitas sair pro Bolonha de novo. Tá? Só se acontecer alguma coisa de venderem alguém e tal. Mas assim, neste momento aqui, a tendência é que aquela proposta que estava todo mundo esperando chegar nesse meio do ano agora, do Bolonha pro Freitas, não deve acontecer em relação ao nosso, de acordo com o nosso querido Mossini, né, que a gente tem ali em contato lá na Itália, tá bom? É isso, meus amigos. Então, Freitas, pelo menos pro Bolonha não sei se surgirá, né, propostas para outros, né, outros times da Europa e tudo mais, mas igual aquela proposta de 5 milhões de euros, eu acho que aquela proposta não chega mais não, tá bom, meus queridos? Então é isso, só acho que essa questão do Freitas, eu espero que o Miljan, né, dê um pouco pro Freitas um pouco mais de seriedade, né? Porque isso acontece, né? Quando você tem uma sombra muito boa e o Julián Miljan parece que vira essa sombra legal, isso pode mudar, tá? Então é isso, gente. Parabéns pra mim, meu aniversário. E eu tô indo, tá? Tô indo, gente. Tô indo. Ai, gente, obrigado. Eu sei que já tem um monte de mensagens. Eu sei, gente, vai ser difícil responder todo mundo. Eu vou tentar pelo menos botar um coraçãozinho pra vocês aí, tá? Então, muito obrigado aí pelo carinho, pelo amor que eu sinto. Gente, eu sei que eu sou muito querido. Ah, Thiago, como você sabe? Eu nas ruas, né? Quando eu vou nas ruas, eu encontro as pessoas vêm falar comigo com o maior carinho. Pô, muito obrigado. Eu não merecia nada disso, né? Mas vocês proporcionam pra mim um dia ainda mais especial. Então, um beijo no seu coração, fiquem todos bem. E tchau e valeu, pessoal. Vamos pra cima, né? Forte abraço.